Então, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o qual está falando do centro da sua vida, a razão da sua existência. Você já parou para pensar sobre a razão do porquê você recebeu o fôlego de vida, está nessa vida e tudo que você fez até aqui, como você é, suas características, seu temperamento, sua pele, sua cor, seu cabelo, o seu tipo de pessoa, o país que você vive, a cidade onde você está morando, a família onde você nasceu, tudo isso fala muito sobre o que Deus já desenhou para você, até mesmo antes da fundação do mundo. Ele te conheceu no ventre da sua mãe, esteve lá e te constituiu para um propósito e um desígnio, e nós vamos falar aqui sobre esse propósito de vida, e eu quero chamar isso de um propósito profético. E você vai entender as razões porque a gente vai falar sobre o propósito, que é o cerne e a razão da sua vida. O porquê que você tem os seus anelos, e aqui anelos eu quero já deixar bem exemplificados como sonhos, os seus sonhos, por que você deseja tanto algo, por que você quer tanto uma coisa. Tudo isso está ligado com aquilo que Deus já projetou para você, desenhou e descreveu antes da fundação do mundo para que você viesse a estar no centro da vontade dele. Eu gostaria, então, de explicar um pouquinho mais a fundo para você. Nós estamos falando sobre o centro da sua vida. Acompanhe comigo a razão pelo que você vive. Então, o porquê você está respirando nesse mundo, todos nós sabemos que nós recebemos um fôlego de vida e nós vamos devolver, né, a nossa vida a Deus com uma satisfação no tribunal. Um dia nós vamos dar contas de tudo que fizemos nesta vida. E isso é muito importante. Imagine que aqui você passasse uma vida inteira no ativismo, só trabalhando, só sobrevivendo, sem alegria, frustrado, sem entender o porquê e para onde você está indo. Seria muito triste. Porque imagine que lá no tribunal o Senhor perguntasse para você: e aí, vamos, né, aprofundar e saber todos os desígnios que eu desenhei para você e quais você executou, e de repente você descobre que o que Deus tinha planejado para você é totalmente diferente daquilo que você viveu. Seria frustrante, não seria mesmo? Eu fico imaginando que é a mesma coisa de a gente estudar tanto por uma prova e as perguntas dessa prova que a gente imagina ser totalmente fora daquilo que a gente tem estudado. E é como, vou dar um exemplo, você estudar para uma prova de engenharia, você é um engenheiro e você receber uma prova de medicina totalmente inversa, não é mesmo? Pois isso tem a ver com o teu propósito. Não tem como um engenheiro executar um exercício de um médico, porque o conhecimento é totalmente diferente, os desígnios e propósitos são completamente diferentes. E isso nós precisamos perguntar para Deus. Será que Deus te criou para ser um engenheiro ou um médico? Entende? Então, vamos aqui nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. A grande maioria da parte das pessoas em geral, não é só você, não é só eu, passa uma vida desapercebidos sobre esses questionamentos e vivem inconsciente desse fato. Leem a Bíblia, leem Jeremias, porém acham que isso era lá no Velho Testamento, o propósito só para Jeremias, que ele foi designado profeta, e não tem nada a ver com isso. Só que não. Assim como aconteceu com Jeremias, acontece com você, comigo, com todos que estão à nossa volta. Deus chama João, a Maria, o Paulo, o Abraão,
o Pedro, todos eles foram designados por Deus para um propósito. Então, quando você lê Jeremias, você entende que em Jeremias 1:5, eu vou ler aqui para vocês, antes de você ser concebido, eu já te conheci. Deus está colocando aqui trazendo uma consciência para nós de que, assim como Jeremias foi conhecido antes da sua concepção, antes de ele ter o fôlego de vida, nós também fomos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. Então, não foi só Jeremias que foi conhecido antes da sua concepção. Então, quando a gente entende isso, nós trazemos aquilo que é inconsciente, que a gente não sabe, mas a gente procura uma razão para viver, e traz essa a consciência de que a gente precisa procurar saber, peraí, qual o propósito da minha existência? E eu vejo muitas pessoas que vivem uma vida completamente inconsciente e frustrada, porque pode ter tudo, fazer de tudo, ter o dinheiro do mundo, mas não encontrou o verdadeiro propósito de vida. E não vão encontrar a sua plenitude de vida. E a gente vai encontrar nos próximos vídeos os porquês. Lá tem as características, os dados de todo o percurso que você precisa para você entender e perseguir a sua vida até o último momento, perseguindo em executar aquilo que Deus já planejou para você. Assim como Jeremias executou tudo que Deus pediu para ele executar e ser quem ele era e fazer o que ele fez. E isso impactou uma nação. E nós lemos isso na Bíblia até hoje como um exemplo. Então, eu vou ler aqui o versículo abaixo de Jeremias 1:5, que eu acabei de recitar. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas das nações. Então, Deus estava aqui falando para Jeremias, nesse encontro, quando Jeremias era um jovenzinho, super jovem, e já descobriu o propósito. Não importa a idade que você tenha, se você descobrir o seu propósito de vida, mesmo que você tenha 70 anos, Deus pode fazer em uma semana o que você, de repente, tinha um tempo hábil para fazer, mas Ele ainda pode cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, objetivamente, Jeremias, ele escuta Deus, ele tem um encontro com Deus, e isso muda completamente a vida dele. E ele entende o propósito ao qual ele estava vindo à terra. E entenda, o propósito de Jeremias foi muito difícil. Profetizar naquela época, duramente para aquele povo, foi uma tarefa árdua, não foi uma tarefa fácil. Porém, Jeremias, ele tinha plenitude dentro do seu chamado, porque ele executou aquilo que ele foi projetado a fazer. Deus, ele tem na fundação do mundo descrito, antes do nascer, lá no útero, Deus esteve presente no ventre e foi lá que ele já te constituiu. Ou seja, ele te constitui. É como se você já nascesse com uma unção sobrenatural para algo específico. Entenda, Jeremias já era constituído profeta antes de ser concebido, antes de receber o fôlego de vida. Então veja, existem dons, talentos, graça, favor de Deus específico para você antes mesmo do seu nascimento. Não ache que você nasceu com uma habilidade de repente para fazer uma cirurgia, se você é médico, com uma destreza maravilhosa, com aptidão, com um dom, né, para estética do além. Você recebeu esses dons, esses talentos antes do seu fôlego de vida. E muitas